Antes de abrirmos o nosso coração em oração, quero te convidar a algo simples, mas profundamente transformador. Fazer uma pausa interior. Não é apenas parar o que está ao seu redor, mas silenciar por dentro, permitindo que a voz de Deus encontre espaço para falar com você. Muitas vezes buscamos respostas, direção e paz, mas deixamos de ouvir a única voz que realmente nos conduz ao caminho certo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade revela algo poderoso. Aquilo que habita em nossa mente tem força para moldar a nossa vida. O que pensamos constrói o que sentimos, influencia nossas atitudes e até define como percebemos Deus. Você já parou para observar o que tem ocupado seus pensamentos? Pode parecer uma pergunta estranha, mas ela determina muito mais do que imaginamos. Existe dentro de cada um de nós um mundo invisível, um espaço silencioso onde pensamentos circulam o tempo inteiro, lembranças, medos, expectativas, conversas internas, interpretações, preocupações. Desde o momento em que você acorda, sua mente já está trabalhando. Talvez pensando nas tarefas do dia, em uma conversa difícil que ficou marcada, em algo que o preocupa sobre o amanhã, ou até revivendo situações antigas. E mesmo quando você está realizando coisas simples, arrumando a casa, indo ao trabalho, rolando o feed do celular, seus pensamentos continuam ativos. Mas a grande questão é, o que você tem permitido que seus pensamentos façam? Eles estão alimentando sua fé ou drenando sua paz? Estão aproximando você de Deus ou afastando? Se esta parte te tocou, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Muitas das batalhas que enfrentamos não acontecem do lado de fora, mas dentro de nós. Às vezes, achamos que o problema está no relacionamento, nas finanças, no trabalho ou no diagnóstico médico. Mas, na verdade, a luta mais intensa acontece na mente. É ali que surgem pensamentos que dizem: você não é suficiente, você não vai conseguir, Deus não se importa com você. E sem perceber, essas frases começam a criar raízes. Elas se transformam em padrões de pensamento, hábitos emocionais, fortalezas espirituais que tentam moldar a forma como vivemos, oramos e vemos a Deus. Porém, existe uma boa notícia. Deus nunca nos chamou para sermos prisioneiros da nossa própria mente. Ele nos deu um caminho melhor, um caminho de renovação, de clareza e de paz. Em Colossenses 3:2, a Bíblia nos orienta: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A palavra manter significa decidir, ajustar, direcionar com propósito. Em outras palavras, Deus nos mostra que os pensamentos não precisam nos dominar. Nós, com Cristo, podemos dominá-los. Você não tem controle sobre todos os pensamentos que surgem, mas tem autoridade sobre quais deles você permite permanecer. Assim como alguém bate à porta da sua casa, não é porque um pensamento chegou que ele precisa entrar, se sentar e fazer morada. Você pode escolher meditar na verdade de Deus e não nas mentiras do medo, da culpa ou da insegurança. Por isso, hoje te convido a refletir. Com o que você tem alimentado sua mente? São pensamentos de fé ou de medo? Te aproximam de Deus ou te afastam do propósito que Ele tem para você? Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu creio" nos comentários. A sua mente não é apenas um espaço mental, ela é um território espiritual. A Bíblia confirma isso em 2 Coríntios 10:3-5, quando nos lembra que, embora vivamos no mundo físico, as batalhas que enfrentamos são travadas com armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esses versículos declaram que podemos derrubar argumentos, pensamentos orgulhosos e toda ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não está lutando sozinho.
Existe um poder maior operando em seu favor, um poder que quebra mentiras, desfaz confusões internas e ilumina até os cantos mais sombrios da mente. Quando pensamentos negativos dizem, você não vale nada, Deus afirma, você é a obra perfeita da criação. Quando a ansiedade sussurra, nada vai melhorar, Deus responde, eu jamais te deixarei. Quando a culpa diz, você nunca será livre, Jesus declara, se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. É assim que vencemos, substituindo mentiras por verdades. Não é ignorando a dor, mas entregando-a à luz de Deus. Não é suprimindo emoções, mas permitindo que o Espírito Santo as alinhe com a verdade. Mas para isso, é preciso honestidade. É preciso reconhecer para onde seus pensamentos têm te levado. Quantas vezes eles te roubaram alegria? Quantas vezes te impediram de viver o que Deus preparou? Pensamentos silenciosos podem ser devastadores. E Deus quer libertar você deles. Ele deseja renovar sua mente, trazer descanso ao seu coração e alinhar seus pensamentos ao que Ele diz sobre você. Você não precisa continuar vivendo em ciclos de medo, dúvida ou insegurança. O Espírito Santo está pronto para ajudar. Se você crê nisso, escreva Amém nos comentários. Quando permitimos que Deus ilumine nossos pensamentos, percebemos que muitas das lutas que enfrentamos começaram de forma sutil. Um pequeno medo que ignoramos, uma palavra dura que guardamos, uma lembrança dolorosa que nunca tratamos. Aos poucos, essas pequenas sementes se tornam padrões, e esses padrões moldam nossa visão de nós mesmos, das pessoas e até do próprio Deus. Mas o Senhor não nos deixa lutar sozinhos dentro da nossa mente. Ele nos chama para uma transformação diária, uma renovação contínua que nos libera de pensamentos confusos, de julgamentos precipitados, de feridas antigas que insistem em influenciar nosso presente. É por isso que devemos começar o dia perguntando, Senhor, o que o Senhor diz sobre mim hoje? Essa simples pergunta tem o poder de alinhar nosso coração à voz certa, porque nem todo pensamento que surge vem de Deus, e muitos deles não refletem quem realmente somos. Quando um pensamento surgir, pergunte, essa voz se parece com a do meu pastor? A voz de Jesus nunca leva à condenação, nunca leva ao medo, nunca empurra você para a confusão. A voz dele sempre conduz com amor, verdade e clareza. E quando você permite que seus pensamentos se tornem um lugar de comunhão com Deus, sua mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de paz. A presença de Deus traz ordem onde havia caos. Ela cria descanso onde havia inquietação. Ela restaura aquilo que parecia perdido dentro de você. Lembre-se, os pensamentos que você alimenta são os que crescem. Alimente a fé, enfraqueça o medo e mantenha seu coração ancorado naquele que nunca falha. Pense em quanto Deus é bom e no impossível que Ele pode realizar na sua vida. Escreva nos comentários, eu creio. Agora, com o coração preparado, entramos em um momento profundo de entrega. Quando oramos sobre nossa mente, estamos oferecendo a Deus a parte mais íntima de nós, aquilo que ninguém vê, mas que define tudo o que somos. E o mais lindo é saber que Jesus conhece cada pensamento que atravessa o nosso interior, as preocupações que não contamos a ninguém, os medos que tentamos esconder, as memórias que ainda doem e até os sonhos que temos medo de revelar. Ele não se afasta de nós por causa disso. Ele não nos julga por pensamentos que não conseguimos controlar. Pelo contrário, Ele nos chama para perto, para um lugar onde a verdade cura e a liberdade começa. Por isso podemos orar com confiança. Senhor, aqui está a minha mente. Eu te entrego cada pensamento, os óbvios e os silenciosos, os que me ferem e os que eu finjo não perceber. Entrego os padrões que me acompanharam por anos e que já não combinam com a tua verdade.
Entrego as dúvidas que chegam sem pedir permissão. Entrego o hábito de tentar prever tudo, de tentar entender tudo, de esperar o pior mesmo quando quero acreditar no melhor. Quando você apresenta sua mente ao Senhor, Ele não apenas ouve, Ele transforma. Ele ilumina pensamentos que estavam escondidos nas sombras. Ele revela mentiras que você carregou como se fossem verdades. Ele fortalece áreas que pareciam fracas demais para suportar o dia. Ele troca confusão por clareza, medo por paz, culpa por libertação. E pouco a pouco, a mente que antes te puxava para baixo passa a ser um lugar onde Deus habita, onde sua fé encontra espaço para crescer e onde seus pensamentos começam a refletir aquilo que Deus vê em você. Escreva nos comentários: eu recebo o Senhor. À medida que permitimos que Deus transforme nossa mente, começamos a perceber como pensamentos simples podem mudar completamente o rumo do nosso dia. Quando uma memória dolorosa tentar voltar, o Espírito Santo pode te ensinar a responder com cura. Quando a ansiedade tentar ocupar espaço, ele te ancora em paz. Quando a insegurança sussurrar mentiras, ele te lembra quem você é em Cristo. E é exatamente isso que pedimos quando oramos. Senhor, quando meus pensamentos forem amargos, me ensina a perdoar. Quando forem ansiosos, me envolve com tua paz. Quando estiverem cheios de orgulho, me veste com humildade. Quando forem egoístas, me ensina a servir. Quando forem desanimados, reacende a chama da esperança dentro de mim. O Espírito Santo deseja habitar no seu interior de tal forma que a sua presença purifique e organize aquilo que antes parecia bagunçado. Ele deseja expulsar a confusão, silenciar o medo e restaurar a forma como você se enxerga. Ele quer que a sua mente seja um lugar onde a verdade de Deus se sinta em casa, onde a fé floresça e onde o amor encontre liberdade para crescer. Quando você começa a pensar como alguém que é amado, sua vida muda. Quando você responde como alguém que confia, sua alma ganha descanso. Quando você imagina como alguém que sabe que Deus está no controle, o futuro deixa de intimidar e passa a inspirar. E assim, a transformação acontece, não de uma vez, mas passo a passo, pensamento por pensamento, até que a mente que antes te limitava se torna o espaço onde Deus revela a sua glória. Se Deus falou profundamente com você, escreva: Deus está comigo nos comentários. Agora, quero orar também por você, por cada pessoa que carrega uma batalha silenciosa na mente. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que insistem em voltar. Talvez sinta que perdeu o controle sobre suas emoções, ou que a ansiedade fala mais alto do que a paz. Talvez a vergonha tenha construído muros dentro de você. Ou talvez o medo tenha te paralisado por tanto tempo que você nem lembra como é viver com leveza. Mas Deus te vê. Ele conhece cada guerra interna que você enfrenta e Ele não apenas observa, Ele intervém. Ele acalma tempestades, restaura identidades e cura feridas profundas que ninguém sabe que você carrega. Então oramos. Se for possível, feche seus olhos, leve a mão até seu coração. Pai, visita agora a mente dessa pessoa que ouve estas palavras. Para quem está exausto, dá o descanso. Para aquele que está cercado por pensamentos negativos, desfaz cada mentira maligna com a tua verdade. Para aquele que vive com medo, derrama da sua coragem. Para aquele que está preso na vergonha, revela o perdão e o amor que liberta. Para aquele que não consegue parar a corrente de pensamentos ruins, traz silêncio, ordem e paz em seu coração. Fala mais alto que o medo, Senhor. Reescreve o que foi distorcido, cura o que foi ferido. Mostra a essa pessoa que ela é escolhida, amada e chamada pelo nome. E que essa renovação da mente seja mais que um pedido momentâneo, que se torne um estilo de vida.
Assim como Romanos 12:2 nos ensina que você seja transformado diariamente, guiado pela verdade e não pelos padrões do mundo. Que cada manhã seja um recomeço, onde a voz de Deus seja a primeira a te direcionar. Em nome de Jesus, antes de continuarmos para a oração final, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essas palavras. E agora, encerramos este momento entregando completamente nossa mente, nossas emoções e nossos pensamentos ao Senhor. Que esta seja mais do que uma oração. Que seja uma declaração de confiança, um compromisso diário de permitir que Deus governe o nosso interior. Senhor, guarda a minha mente como prometes, em Filipenses 4:7, com aquela paz que excede todo o entendimento. Que essa paz seja o muro que me protege, o descanso que me acalma e o conforto que sustenta minha fé. Que tu sejas o filtro dos meus pensamentos, o guia das minhas decisões e o Senhor de cada detalhe do meu mundo interior. Faz com que meu pensamento seja verdadeiro, puro, alinhado à tua vontade. Que eu não seja uma pessoa dividida entre fé e medo, mas alguém firme, estável e seguro na tua palavra. Que meus pensamentos secretos honrem o Deus que eu declaro publicamente. Que minha mente se torne lugar de adoração, de maturidade espiritual e de intimidade contigo. Obrigado, Jesus, por cada batalha mental que já venceste comigo. Obrigado porque mesmo quando meus pensamentos se perdem, tu me guias de volta às águas tranquilas. Obrigado por não desistir de mim quando eu mesmo quis desistir. Hoje eu declaro, tu és Senhor da minha mente. Minha paz vem de ti, minha estabilidade vem de ti, meu descanso vem de ti. Eu sou guardado pela tua presença, sustentado pela tua verdade e renovado pelo teu amor. Em nome de Jesus, eu creio. Que a graça e a paz de Cristo permaneçam sobre você e sobre todos aqueles por quem você ora. Se inscreve em nosso canal para receber mais palavras como essa.